Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma aula da nossa querida escola dominical. Nós vamos estudar a lição de número 2. Estamos com bastante atraso na nossa aula, devido a sérios acontecimentos essa semana. A gente não teve como gravar, mas estamos gravando para comentar alguns exemplos com os irmãos da nossa aula, que é muito importante. Estamos no início do trimestre, praticamente, estudando a segunda lição, estamos no início, né? E essa lição, essa revista vai trazer um comentário sobre o ministério, a vida de Paulo, que vai trazer muita coisa interessante para nós. Hoje nós vamos falar do Saulo, que é um perseguidor. Semana passada nós falamos o mundo de Paulo, o mundo que Paulo vivia, a religião da época, o império que dominava e tudo mais, costumes da época. E hoje falando aí sobre o Saulo, o perseguidor. Quem era Saulo, por que perseguia e assim por diante. A lição está baseada no capítulo 8 do livro de Atos, alguns versículos no capítulo 8, versículo 1 ao 3, também capítulo 22 e capítulo 26. Bom seria a gente ler toda a história de Paulo, principalmente o Atos dos Apóstolos, para a gente ter uma compreensão melhor. Mas, dentro do possível, você vai fazendo a leitura e vai descobrindo coisas interessantes. Quem era Saulo? Saulo de Tarso. Ele era um fariseu que, por causa do seu prestígio religioso, a sua influência dentro do farisaísmo e a sua cultura, né, intelectual, ele era um homem formado aos pés de Gamaliel, um grande mestre, um grande rabino da época, aliás, o mais famoso, biblicamente falando. E por causa disso, Paulo tinha também uma influência dentro do Império Romano, junto às leis romanas daquela região, porque Israel estava subjugado, estava sob o domínio de Roma, mas Roma era o império mundial, o idioma que estava se usando, o grego, a gente aprendeu isso na lição passada, e Paulo dominava todas aquelas línguas, e ele tinha uma influência muito grande, e ele tinha cidadania romana, por ter nascido na Cilícia, que era também uma região, um país que estava dominado por Roma. E Paulo tinha ali, a gente já comentou tudo isso na lição passada, Paulo ele tinha uma influência muito grande, e por isso ele tinha autoridade dos sacerdotes da época, que defendiam o judaísmo e o farisaísmo de uma forma muito ferrenha, e ele conseguia carta branca, ele conseguia uma carta branca para perseguir os cristãos. O cristianismo era uma religião muito nova. Jesus tinha nascido, como a gente aprendeu, por volta do ano 4 antes da virada do milênio, e Jesus estava, ou seja, o cristianismo estava seguindo os ensinos de Jesus, estava proclamando as boas novas do reino de Deus, e muita gente estava se convertendo. Nós temos relatos bíblicos de até 5.000 pessoas que já haviam se aderido ao cristianismo. Isso nos dias que Lucas escreveu Atos. E nós temos aí agora a conversão de Saulo, no capítulo 9 de Atos, e não se tem uma estimativa exata de número de pessoas, mas era um grande número de pessoas que estava seguindo o cristianismo. Isso trazia para as autoridades religiosas, entre elas Saulo, fariseu, trazia uma preocupação muito grande. A gente vai descobrir nessa lição por que trazia preocupação e por que Saulo perseguia a igreja. O primeiro tópico da lição, falando aí do Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, tem o seu primeiro subtópico descrevendo Saulo como blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã. E aí, irmãos, ele usava uma postura arrogante, né? Fazendo uso da violência, da covardia com homens, mulheres e crianças sem discriminação. Para ele, todos tinham que ser eliminados. Paulo tinha uma mente de que o cristianismo que estava se instaurando tinha que ser eliminado. Tinha que ser eliminado. Isso porque ele era zeloso da lei. Sendo zeloso da lei de Moisés, sendo zeloso do farisaísmo, Paulo se tornou fanático pela região. Perigo muito grande, nós comentamos isso. Inclusive, deixar bem claro aqui para alguns irmãos,
Eu estou gravando a aula no domingo, dia 10, que é o dia da lição. A lição já foi estudada nas nossas igrejas. Inclusive, na nossa congregação, tivemos uma aula muito importante. Mas eu achei por bem gravar, porque alguns irmãos não tiveram como ir à aula e ainda vão estar procurando alguma coisa. Tem aqueles que até, essa semana, alguém até me ligou dizendo que estava esperando o vídeo e eu prometi que estaria gravando, mas não foi possível. Mas por isso estou gravando ainda, porque fica também aí registrado, fica no YouTube, você pode um outro dia estar assistindo e ser abençoado. Nós tivemos uma aula muito importante, uma aula maravilhosa, e nós comentamos ali que Paulo, ou Saulo, estamos falando de Saulo, semana que vem a gente vai falar de Paulo, certo? A gente já sabe que Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Mas Saulo, ele estava sendo uma pessoa fanático, e a gente comentou lá, na nossa aula, o crente não pode ser fanático. Nem sendo crente, cristão, não podemos ser fanático. A gente tem que ser temperado. Certo, irmãos? A gente tem que ter muito cuidado. O fanatismo religioso leva pessoas a fazer coisas erradas, pensando estar certo. Se fanatizarmos a nossa igreja, nós vamos menosprezar, desfazer as outras religiões ou outras igrejas, digamos assim. Né? Religião é algo um pouco mais abrangente. Mas dentro do próprio cristianismo, nós temos seleções, nós temos doutrinas diferentes, dogmas diferentes. A gente precisa aprender a separar doutrina de dogma, que é costumes, liturgia de culto, tudo é diferente. E se a gente ficar fanático, a gente marginaliza, né? A gente marginaliza as outras igrejas, o segmento cristão, a gente marginaliza outras pessoas exatamente por causa da diferença. Temos que entender, o cristianismo é um só. Cristo é um só. Há diferenças de costumes, de aceitações e até doutrinas, há diferenças, mas a gente não pode ser fanático a ponto de desprezar, menosprezar, desfazer, desacatar. Até isso as pessoas fazem, outras pessoas. Não, precisamos considerar, amar até os inimigos. Imagine aquele que professa a mesma fé. Saulo, por ser fanático, zeloso da sua religião, ele estava perseguindo uma nova religião que era o cristianismo. Vamos lá, ponto 2, as ameaças de Saulo. A expressão respirando, isso respirando, irmãos, está no Atos capítulo 9, versículo 1, que diz que Saulo, respirando ameaça contra os irmãos, pedia carta aos sacerdotes para ir em busca dos cristãos, para onde encontrasse, os trouxesse preso para Jerusalém. Isso é o relato da sua conversão no capítulo 9 de Atos. Inicia o capítulo falando assim. Ele respirava ameaça. Aqui diz que descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. No mundo animal, quando a gente vê uma reportagem, por exemplo, de um animal, um predador atacando uma presa, a gente custa aceitar, é muito difícil, mas é a natureza, é a natureza. Mas imagine Saulo como uma fera humana, querendo prender, matar. Nós lemos para os irmãos, eu tenho até anotado aqui, eu vou ler para você também. Olha aqui, Saulo descreve como um blasfemo, né? Ele diz que foi blasfemo e perseguidor, opressor, mas alcançou misericórdia porque fez ignorantemente na sua incredulidade. Saulo, ele ameaçava, fazia tudo isso na sua incredulidade. O texto áureo que a gente leu aí, que é o capítulo 9, versículo 1, ele fala que ele respirava essas ameaças. Era espécie de um anseio, sabe? Aquela vontade tremenda. Assim como você anseia por coisas boas, Paulo ansiava pelo pior, matar os cristãos. A versão da Bíblia chamada NVT, Nova Versão Transformadora, ela fala assim, ó, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sacerdote e pediu carta. Se você ler o capítulo 9 de Atos, na versão Nova Versão Transformadora, ele está falando dessa maneira. Na ânsia de matar os cristãos. Então Saulo, ele ansiava, ele desejava, ele tinha vontade,
aquela vontade tremenda de matar os cristãos. Só que ele tinha um objetivo. Nós vamos ler aqui para a gente não atropelar o assunto, mas por que Saulo fazia isso? Olha o ponto 3. Por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor, inicialmente contra os seguidores de Cristo, eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus fosse um blasfemo, ou talvez Jesus fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Então, 2 motivos básicos porque Saulo perseguia os cristãos. Primeiro, o zelo destrutivo, extremista pela Torá. Torá, o que é a Torá? Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Você conhece, não conhece? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado a Torá. Esses eram os livros que se estudavam nas sinagogas. Eram os livros que continham todas as leis ditadas por Moisés, inclusive o Decálogo, os 10 mandamentos. E Saulo, o fariseu, os fariseus eram zelosos da lei, ao extremo, a ponto de criar preceitos acima da lei, que nem eles próprios conseguiam guardar. Sabe aquela igreja extremista que cria coisas que é um absurdo para que as pessoas sejam salvas? Enquanto que a Bíblia mostra que a salvação é de graça, ou pela graça. Sabe por que pela graça? Porque é favor que não se merece. Você pode fazer o que você quiser para ser salvo, que você não vai conseguir. Você pode usar o tipo de roupa que você quiser, que você não vai conseguir ser salvo. Você pode praticar as boas obras que você quiser, que você não vai conseguir. Desculpe, a gente não desliguei o som do aparelho. Deixa eu fazer isso aqui, irmãos. A gente tem que desligar o som do aparelho e eu não desliguei. Estou desligando aqui o som do aparelho e a gente não desligou e alguém está me ligando. Então veja bem, irmãos, a gente pode fazer o que quiser para ser salvo e a gente não se salva. Paulo fala aos Efésios no capítulo 1 assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, ou seja, não procede das vossas ações. É dom de Deus, dádiva, presente, charisma de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar, porque somos feituras suas, ou criaturas suas, criado para as boas obras, as quais Deus preparou, Deus estabeleceu para que andássemos nela. Ou seja, nós temos o dever de praticar as coisas certas, mas não para ser salvo. Nós, pelo contrário, vivemos observando, cuidando, querendo praticar coisas certas, porque fomos salvos. Mas não se salva por práticas, não se salva por conhecer a Bíblia totalmente, não. Salvação pela graça. E Saulo, os fariseus, eles criavam preceitos, criavam tradições e coisas extremas acima da Torá, acima da lei, para se salvar. E isso não se salva. Se você está numa igreja que diz, observe, preste atenção no que eu vou dizer. Você conhece uma igreja, ou está numa igreja, que diz assim para você, a nossa igreja é a única que salva. Porque as outras igrejas faz isso, ou tem isso, e tem aquilo, e não tem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Tome cuidado, comece a examinar a Bíblia, você vai descobrir que essa igreja não pode te salvar. Não pode. Quem te salva é Jesus. Então os fariseus, eles faziam isso, criavam tanta coisa acima para salvar. É o zelo extremista, e Saulo era essa pessoa. Isso foi um dos motivos que levou Saulo a perseguir os cristãos, a perseguir a igreja de Cristo. Porque eles não estavam observando as coisas que o farisaísmo observava. Até porque Jesus cumpriu a lei e mudou. Coisas que a lei dizia, mandava matar, mandava isso, Jesus mandou perdoar, mandou esquecer, mandou aplicar o amor. E assim, há muitas mudanças que a gente não tem tempo para trocar ideias. Segundo motivo que levou Saulo a ser um grande perseguidor, esse perseguidor implacável que respirava ameaça, é o fato de a igreja, o cristianismo, os discípulos, os irmãos daqueles dias,
que eram chamados aqui de O Caminho, eles estavam falando de um Jesus que tinha sido crucificado, que era o seu Salvador, que era o Redentor, que era o Messias, prometido pelos profetas. Estava dizendo isso. Jesus é o Messias prometido pelos profetas. É o Messias prometido pela Torá. E Saulo não aceitava isso. Sabe por quê? Porque a mesma lei, em Deuteronômio 21 e 23, dizia que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, quando alguém era crucificado, ele era considerado maldito. Então, veja bem, na mente de Saulo, isso era inaceitável. Inaceitável. O povo judeu, porque todos ali eram judeus, principalmente os que estavam se convertendo em Jerusalém. Judeus, crentes na ideia de um Deus só, né? Apenas um Deus. Não acreditavam assim, em outros deuses, eram monoteístas. E agora esperavam o Messias, o Salvador, que viesse salvar, redimir Israel. Só que a remissão que eles esperavam era mais política do que religiosa. Era monárquica, vamos dizer assim. Inclusive naqueles dias, por causa do Império Romano comandando, então a ideia era que viesse um libertador político. E agora eles estão dizendo assim, Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Saulo dizia, morreu na cruz é maldito. Maldito o homem que foi levado no madeiro. Ele era observador da lei. Então Saulo não conseguia aceitar isso. E isso levou Saulo a perseguir os cristãos e dizer, vocês estão seguindo um amaldiçoado, um maldito. Ô irmãos, observe a dificuldade. Não estamos apoiando os erros de Paulo. E nem dos atuais pecadores que praticam barbáries em nome da lei, em nome da religião, certo? Em nome da religião praticam coisas horrorosas. Não estamos aprovando isso, não. Saulo chegou a dizer assim, eu fiz tudo isso na minha ignorância, mas fui alcançado pela misericórdia de Deus. Ele fala isso, né? Tomara que Deus alcance os que hoje ainda fazem esse tipo de coisa. Então, esse era o motivo principal que levou Saulo a perseguir os cristãos. Exatamente porque não aceitou Jesus como Messias. Não era possível, na mente de Paulo, dos fariseus, dos sacerdotes, daqueles que executavam a Torá. Era impossível, era inadmissível aceitar que uma pessoa sendo crucificada no madeiro, que a lei de Moisés dizia que essa pessoa era maldito, e agora dizer que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Para eles isso era difícil. Isso só foi aceito por aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que conviveram com Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que reconheceram que ele era o Messias pelo fato da sua pregação, dos milagres que ele realizava e daquela convicção de que ele era realmente o Cristo. Então está aí os motivos principais que levou Saulo a isso. Segundo tópico, a perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. Primeiro ponto. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte. Isso aqui nos leva a entender o que? Saulo ameaçava a igreja. Mas, até comentamos isso na aula, quando ele ameaçava a igreja, ele estava ameaçando Cristo. Porque Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Ou seja, Paulo fala aos Efésios capítulo 5, que Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja é o corpo. E ele fala aos Coríntios que nós somos membros uns dos outros. Capítulo 13 de Coríntios, 14. Então, irmãos, quando ele perseguia a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Jesus falou isso para ele no momento que ele apareceu no caminho de Damasco. Ele chama pelo nome de Saulo. Jesus fala com ele na língua hebraica. Ele fala, Saulo, Saulo, que é a palavra Shaul. Era uma homenagem a Saul, o antigo rei de Israel. E Jesus fala com ele como Saulo. E ele diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? A palavra, a voz de Cristo já transformou o coração de Saulo. Acredita nisso? Sabe por que eu digo isso? Paulo disse assim, que ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, quando ele fala isso, o Espírito Santo já tinha lhe convencido que aquela voz
era uma voz suave, era uma voz sobrenatural, acima do que ele estava acostumado. E ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, ser superior, que está me falando e eu estou ouvindo uma voz diferente? Mais ou menos isso ele estava dizendo. E ele diz assim: eu sou Yeshua, eu sou Jesus, eu sou o Messias, o Deus conosco. Yeshua, irmãos, é a palavra hebraica Josué, que transliterada para o latim é Jesus. As pessoas estão fazendo até religiões em cima disso. Isso aí não salva ninguém. Cuidado com isso, viu? Yeshua, Jesus, Machia, é a mesma pessoa. Messias é Cristo. Jesus tinha outros Jesus também ali, não tinha? Tinha outro Jesus. Tinha outros nomes, outras pessoas com o nome de Jesus, porque aquilo vinha lá do hebraico antigo. Yoshua, Josué, Salvador, salvação. Essa é a explicação. Então quando Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Só que ele fala Jesus porque estava na língua grega dos dias, que estavam, o nome que ele tinha ali que se usava. E ele fala, e agora Saulo converte, e ele dá as instruções. Então, irmãos, agora ele conheceu Jesus. Lá na frente, no capítulo 26, ele fala diferente. Ele explica por que antes ele fazia tudo isso. Ponto 2, Saulo de Tarso e Estevão. Quando aqui fala de Saulo e Estevão, mostra o contraste. Ó, se por um lado, Saulo era um erudito que chamava a atenção, devido à sua cultura judaica e greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Vamos extrair um exemplo interessante aqui. Tanto Saulo como Estevão eram conhecedores da Torá. Só que Saulo conhecia só a letra da Torá, só os preceitos. Estevão conhecia os preceitos, a lei de Moisés, a Torá, mas ele conhecia Jesus. Vou dar um exemplo muito clássico. Um teólogo que conhece Jesus e um teólogo que não conhece Jesus. Um teólogo que estuda teologia e só usa para ofender pessoas, só usa para criticar pessoas, para sobrepor às demais pessoas. E um teólogo que tem teologia, tem conhecimento, mas usa na hora de ensinar alguém, de ajudar alguém a compreender o reino de Deus. Essa era a diferença de Saulo e Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, trouxe um sermão, capítulo 6 de Atos, aquela coisa linda, a ponto de enfurecer as pessoas, porque eles estavam simplesmente arraizados na religião. E Estevão estava ligado em Cristo. Foi morto, foi condenado, foi apedrejado. Mas na hora da sua morte ele viu Jesus lá nas alturas, de braços abertos, esperando ele. Que bênção, né? Então sejamos conhecedores, estudemos a palavra. Se tiver oportunidade, faça teologia. Pela graça de Deus, toda vez que a nossa igreja ofereceu um curso durante o tempo do nosso ministério no nosso campo, toda vez que ofereceu, eu tive a oportunidade de participar. Tenho participado e faço um curso o ano inteiro. Estou fazendo um curso bíblico, irmãos, desde 1991. Eu nunca parei de fazer esse curso. Estou usando o 91 porque antes eu fazia quando bem mais novo, depois dei uma parada há alguns anos, mas em 91 eu comecei um curso bíblico e eu estou fazendo até hoje. E eu quero fazer até o final da minha vida, ou até Jesus buscar a gente. Esse curso é aqui, ó, EBD. EBD é o maior curso teológico que nós temos. Se você não é aluno, participe da escola. Desde 91 que eu estou fazendo esse curso. Eu tenho todas as revistas gravadas aqui, guardadas aqui. Desde 91. Todos os assuntos que foram comentados a gente já estudou. É claro que aqui a gente tem alguma coisa, mas não consegue guardar tudo, né? Mas aí que a gente precisar, a gente tem. Escola dominical é muito interessante. Se você tiver oportunidade de fazer teologia, faça. Mas não faça para ser como Saulo, fanático, ofensor, opressor, pessoa que menospreza os outros, desfaz as pessoas por causa do seu autoconhecimento. Não. Usa a teologia para ajudar pessoas a chegar a Cristo. É isso que a gente deve fazer. Uma intolerância religiosa política contra a igreja atual. É o ponto 3.
A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem da liberdade da vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Tem muitos países aí que o crente não pode ler Bíblia, não pode ter Bíblia, não pode. Nem no celular. Tivemos um exemplo recentemente aí, noticiários mostrando países caçando pessoas como se caça animal, e procurando pessoas que tenham um aplicativo de Bíblia no celular e tomando atitudes drásticas. No nosso país ainda podemos ler Bíblia, ainda podemos carregar a Bíblia, ainda podemos pregar a Bíblia, ler a Bíblia, podemos andar com ela, pregar na praça, em todos os lugares, até nos hospitais, se ordenados pela direção do hospital, podemos, nos presídios, em todo lugar nós podemos, desde que a organização do recinto nos autorize, mas nós podemos. Só que o inimigo, ele está usando estratégia diferente no nosso país. Comentamos isso na aula, talvez você não vá concordar, mas a perseguição religiosa está entrando de uma maneira camuflada. Estão tentando, com as leis, criar leis que perseguem a igreja. Leis que obrigam a igreja a aceitar costumes e práticas antibíblicas. O que dizer de doutrinas ou ensinamentos como ideologia de gênero, homossexualismo, homofobismo? São coisas levadas ao extremo. Não temos nada contra pessoas, contra escolhas particulares das pessoas. Não. Mas não somos obrigados a aceitar, porque biblicamente nós temos refutação para essas atitudes. Mas as leis estão sendo criadas, os defensores estão aí. Então tome cuidado com como a gente age, com quem apoiamos no sentido político. Temos que ter muito cuidado com isso. A aula, pastor, não é para falar de política, mas tente viver sem política. Tente viver sem falar na política, sem depender dela. Tente. Você não vai conseguir. Então imagine bem. Pense bem o que a gente vai fazer, como que a gente faz, quando depender da gente apoiar alguém. Não pela sua personalidade, pela sua pessoa, não. Mas pelas suas ideias, aquilo que se defende. Alguém colocou assim, o que adianta nós orarmos para Deus salvar nossos filhos e dar o nosso voto para uma pessoa que cria lei, que apoia lei, que acaba com a moral, com a crença dos nossos filhos e leva ele, induz ele ao pecado, à violência e à imoralidade. Temos que ter muito cuidado. Então, a perseguição continua, infelizmente, em muitos países a perseguição é terrível. Tem um site na internet, um site missionário, chamado Missão Portas Abertas. Você que gosta de vídeo, entra aí, Portas Abertas. Você vai ver que coisas terríveis que acontecem. Muitas perseguições não são anunciadas, não são publicadas, exatamente porque as autoridades não permitem, para não expor as leis do país. Mas lá no oculto as coisas são terríveis. Há muita gente sofrendo. Só que sofre aqui, mas o galardão está lá. Enquanto temos oportunidade, vamos aproveitar para servir a Cristo livremente. O terceiro tópico da lição, irmãos, ele traz para nós aí alguma coisa, quando o sistema se volta contra a igreja. É exatamente o que nós estamos falando aí, né? Como era a perseguição contra os primeiros discípulos. É tudo isso que a gente está falando aí. Paulo açoitava, prendia pessoas. Ele chegou a dizer que, isso lá no capítulo 26 de Atos, ele fala que quando ele prendia alguém e as autoridades condenavam, as autoridades que condenavam os cristãos, na verdade partia do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal religioso. Os próprios sacerdotes, como Jesus, por exemplo, foi condenado pelo Sinédrio. E o Sinédrio condenou Jesus porque se dizia filho de Deus. Eles se entregaram na mão de Pilatos porque Pilatos era o governador. E como governador romano, sob o domínio de César de Roma, que era o imperador, na verdade Pilatos era o governador da Judéia. O governador da Judéia, onde estava como sede capital Jerusalém. Herodes, o governador da Galileia.
César Augusto, o imperador em Roma, que comandava. Em cada país ele tinha alguém como governador que ele representava. Lá estava Pilatos. Mas quem condenou Jesus foram os sacerdotes. Foi o tribunal, foi o Sinédrio que condenou Jesus e mandou para Pilatos, porque quem tinha o domínio de matar, de executar, não eram os sacerdotes. Eles condenavam religiosamente, mas quem executava era o governo, que no caso aí era o Império Romano. Por isso ele foi levado para Pilatos e foi condenado. Mas quem condenou, quem na verdade falou esse homem tem que ser condenado, foi o Sinédrio, foram os sacerdotes. Tanto é que Pilatos queria soltar Jesus. Leia a crucificação de Jesus, você vai ver. Pilatos queria soltar Jesus. Quando ele viu que não tinha jeito, ele falou assim, olha, não vejo nada de errado nesse homem. Ele lavou as suas mãos, como que dizendo, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. O que vocês querem fazer com o outro? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele atendeu apenas um pedido do povo. Certo, irmãos? Quem condenava era os próprios religiosos, né? Eles faziam isso. E a perseguição que Saulo usava, por exemplo, tortura psicológica, prisão. Ele levava as pessoas presas, as autoridades condenavam. O Sinédrio condenava à morte. E Saulo diz que consentia. Saulo apoiava, aprovava e dava o seu voto contra eles. Ou seja, Saulo prendia. Quando chegava o dia, ele falava assim, vamos executar essa família aqui. O Sinédrio fazia isso. E Saulo vinha e dizia, realmente eles servem o Nazareno. Eles estão falando desse mentiroso, desse maldito que morreu na cruz. Era assim que se falava de Jesus. É triste, né? Mas é a realidade. Nós olhamos para Jesus como o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela da manhã, o desejado das nações, o amado nosso. Não é assim? Porque nós temos Jesus dentro de nós. Saulo não tinha. Saulo não tinha. Lá na frente, quando ele tem Jesus, ele fala assim, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Tá vendo, irmãos? Muda, as coisas mudam quando a gente tem Jesus. Então a perseguição naqueles dias assim. E nos dias atuais, nos dias perseguição, aqui fala um pouquinho da perseguição aos pentecostais. A origem pentecostal no Brasil é a Assembleia de Deus Missão. Sem nenhuma pretensão, sem nenhum egoísmo, mas nos orgulhamos disso. Temos prazer de saber que a nossa igreja é a origem do pentecostalismo original no Brasil. Porque surgiu com Daniel Berg, Gunnar Wingre, Sara Berg, esposa de Daniel Berg, e Frida Wingre, esposa de Gunnar Wingre. Esses 4 começaram o trabalho. E aí começaram um evangelismo. Não puderam ficar na sua igreja de origem. Por ética não vou dizer. Pesquise, você vai ver, tanto é importante. Não ficaram na sua igreja de origem porque não aceitaram o Pentecoste que eles carregavam. Para nós, Pentecoste, irmãos, é coisa clara. Pentecoste era uma festa judaica 50 dias depois da Páscoa, que se trazia primícias e tal. Mas para nós, evangélicos, hoje, quando se fala pentecostalismo, poder pentecostal, nós falamos de um avivamento. Nós falamos da atuação dos dons espirituais na igreja, o batismo no Espírito Santo, os dons de língua estranha, dons de língua profética, dom de profecia, dons de visão, dons de curar. Todos esses dons faz parte do pentecostalismo, que começou lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. Dia de Pentecostes, dia da festa. Mas a partir daí, sugeriu o nome pentecostalismo, o movimento pentecostal. No Brasil, isso começou em 1910, com Daniel Berg e Gunnar Wingre e suas respectivas esposas. E aí surgiram os cristãos pentecostais no Brasil e começou a crescer e foi crescendo. E a Assembleia de Deus, em 1911, se organiza como organização Missão da Fé Apostólica. E logo após ela se estabelece como Assembleia de Deus. E os pentecostais começam a espalhar. Aquele que se convertiu ali sentiu o desejo de levar para o seu estado, para a sua região, e saíam pregando, e assim espalhou. Hoje, dificilmente você vê um lugar que não tem uma Assembleia de Deus. Se não tem uma Assembleia, tem um missionário que vai lá e faz um culto numa casa, pelo menos. Sempre tem. Mas a perseguição foi muito grande no começo. Lógico, se você vê a história do presbiteriano, da batista, você vai ver que a perseguição não começou com a Assembleia de Deus.
Não começou com os pentecostais, certo? Os nossos irmãos tradicionais também tinham, os não pentecostais também foram perseguidos. Mas o pentecostalismo foi muito criticado durante muitos anos. Era muito comum você chegar numa loja, numa venda, na rua, numa praça, e as pessoas gritar com você assim: "Ô irmão, Pai Senhor, aleluia, irmão". Não era assim? Por quê? Porque nossos cultos é cheio de aleluia, de glória a Deus, de língua estranha. Sempre foram. E as pessoas sempre criticaram e perseguiram, alguns apanharam. Olha, tem histórias aí, irmãos, de pessoas que bateram em crente. Tem um hino aí de um fazendeiro que deixou os crentes fazer. Eu não lembro o nome da música, senão você pode pesquisar. Quem sabe uma hora eu falo aí. Aconteceu aí no estado de Goiás. O fazendeiro deixou os crentes marcar um batismo no rio. Mas sabe o que ele fez? Ele prendeu o gado no curral e deu sal pro gado. E foi dando sal, e o gado fechado. E quando chegou a hora do batismo, que os crentes foram chegando e foram indo pro rio, que estava todo mundo lá, ele soltou o gado. Aí você imagina uma vaca lambendo sal a noite inteira, o dia inteiro, 2 dias, e agora solta e ela vai pro lado do rio. Imagina se ela vai ou se ela não vai no rio. Só que quando as vacas foram chegando perto do rio, a história diz que elas começaram a ajoelhar. Eu acredito, você acredita? Nosso Deus é Deus de milagre. Sabe o que Deus queria? Salvar o fazendeiro. Quando ele viu aquilo, ele ajoelhou e abriu a boca a chorar. E aceitou Jesus. Tem muitas histórias lindas, mas é muita perseguição, crente apanhando, mulheres que o seu marido fazia ela embora, largaram, separaram. Eu conheci, eu fui pastor de irmã, não vou citar nome, lógico. Eu fui pastor de irmã em 95, 96, 97. Eu já era pastor. Apesar que segundo, e logo depois, em 96, eu me tornei dirigente da primeira igreja, segunda, aliás, vamos dizer assim. Porque com 14 anos eu já tive o prazer de ser um obreiro numa pequena igreja na nossa região. Mas o tempo passou e depois oficialmente eu me tornei diácono, presbítero e me tornei pastor de igreja em 96. E ali tinha irmãs que o marido chegou a trancar do lado de fora quando chegou da igreja no início da sua conversão para ela não dormir em casa. Ela tinha que sair e dormir na casa de um vizinho porque o marido não deixava entrar. Sempre houve perseguição, mas tem uma coisa, Jesus sempre esteve com a sua igreja. Ele garantiu, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, foi falando. Em Mateus 28 ele fala aí, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as, ou batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28 e 20. Leia. Permaneça assim. Se você é perseguido como igreja, preste atenção, perseguido como igreja, fique tranquilo, Jesus está vendo. Toda perseguição feita à igreja de Cristo, ela é direcionada a Cristo. E quem cuida disso é Cristo. Que Deus te abençoe. Continue sendo aluno da Escola Dominical. Domingo nós vamos falar do Saulo convertido. Aí vamos começar a falar dele como Paulo, certo? Vamos descobrir domingo, não vou falar hoje. Já falei de lição passada, não vamos falar hoje. Mas domingo nós vamos falar por que Saulo é Paulo. Por que Saulo e Paulo é a mesma pessoa. E por que não se fala mais Saulo. E por que agora fala Paulo. Certo? Domingo nós vamos falar isso. Aliás, terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu quero gravar essa aula para já começar na terça-feira e domingo estamos na escola. Vá para a escola dominical, continue sendo aluno e Deus continuará te abençoando. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.